essa Umbanda ela tem 100 anos de vida. Ela não tem o vínculo que ela tem com o culto africano é porque Zindeu algumas acertos para que ela seja montada. Então não caiam em falsas ideias. Elas emendou junto com o catolicismo, o evangélico, elas em também mística, tudo que possa fazer alguém, que possa ajudar o próximo, nem que for uma massagem, é Umbanda. É a união de todas as ideias. Então isso se dá o respeito a tudo e todos. Porém, para ela se formar e não ser como fosse uma cópia de outra religião, ela criou os seus canones. O que é canones? As suas hierarquias. Isso já era fundamentado no espiritual com outro nome que no momento a vocês não estão preparados, pois é um nome impronunciável, pois é Deus em toda a essência. Toda religião tem como função religar você, a alma, a Deus. Religar é esse o verbo de religião. Essa é a função da igreja, é a função de todo sacerdote, seja ele, por isso tem que ser respeitado tudo e todos. Uma religião concreta, ela não pode se crescer em cima de outra religião. As abstratas têm todo esse direito, pois ela não tem Deus absolvido dentro dela e ela precisa de apoio para subir nos outros. As religiões concretas, isso não estou falando do nome, porque quem faz a religião são homens e Deus não tem religião. Deus é todas em si mesmo. Estamos claros nesses encontros? Então vamos ir. A Umbanda ela começa para você se fazer e fazer com que essa religião, que tem só 100 anos de vida e já tem esse prodígio maravilhoso que funciona, todos que vão na Umbanda saem curados, saem com quantos benzedeiros, quantas pessoas já fizeram antes de ter qualquer hospitais, tinha que alguém se curar. Então ficou xamãs, ficou os padres, as madres, as pessoas que detêm o fundamento, que aos poucos foram ganhando ao longo da vida, guardaram com manuscritos tudo que tinha que ser feito para que um homem se sinta equilibrado perante a terra. A Umbanda também não é diferente disso, só que ela é fundamentada pelo mundo espiritual e não fundamentada por homens. Eis que Zintus às vezes vem, mas o cara era um bandista, agora se virou esse. É mais fácil você ser de uma religião que você vê que é outro homem, do que uma religião espiritual, porque o que é não se deixa de ser. E nós não aceitamos que você aparentemente dê uma versão que você é maior que o Criador. É por isso que muitas pessoas têm medo do ritual da Umbanda Sagrada, pois ele é o que é. Quem brinca será brincado. Aqui se faz, aqui se paga. A linha do retorno na Umbanda é fulminante. Ela não é só um tapa como correção, ela é realmente o que é. E assim não deixa ninguém brincar com ela. Vamos ir lá. Nós temos no mais alto grau Deus. Deus para nós, na Umbanda, chamamos de Olorum. Olorum é Deus Supremo, Criador de tudo que foi criado, cria e criará. Só Ele cria tudo e todos. Um Deus único, que se manifesta através dos sagrados orixás. Os orixás são Deus se fazendo naquele ponto. Não é que ele é um Deus. É Deus quando está agindo no caminho, é Deus quando está agindo na mente, é Deus quando está agindo nos órgãos, é Deus quando está agindo nas matas, é Deus quando está agindo no mar. É o nome que se ganha como se fosse, esse é um braço seu, mas é o seu braço. Esse é a sua perna, mas é sua perna. Todos eles são Deus, se manifestando e cuidando o tempo todo e todo o tempo de tudo e de todos. Olha a grandeza que nós vamos chegar na hora do final das minhas enfadas um pouco. Orixá, ele é em si, ele se sustenta, ele se autoprograma, ele se auto-é como natureza e como na vida das pessoas. Todos que vão alcançando graus de excelso junto ao orixá,
ele sustenta tanto a natureza como os que estão ao redor dele. Pois é Deus em si. Olha que eu falei para vocês refletirem, pois hoje a humanidade está com um travamento mental. Eu disse, o orixá é em si o poder de Deus manifestado. Ele se realiza, vamos falar, se autorrealiza na natureza e na vida das pessoas. Vamos lá, por exemplo. O que quer dizer isso, tio Benedito? Autorrealizar se ele é um elemento, ele é o próprio elemento. Se ele é um sentido ou um sentimento, ele é o próprio sentido ou sentimento. Se ele é uma função, ele é a própria função. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Olha que poder é esse, pô. Ele se autorrealiza na natureza. Por exemplo, vamos dar um outro. Vamos por as matas. As matas criam oxigênio para vocês. Um ser das matas, que chega ao nível das matas, ele é a própria mata em execução. E ajuda tudo e todos, mesmo aquele que quer usar o ar para brigar, como aquele que quer para amar. Ele não pode ter distinção. Senão não é o orixá. Ele não tem versão. Ele é o que é. Maiúsculo. Estão começando a entender o ritual da Umbanda? Por que é tão grande? E todos têm medo? Porque ela não vai se curvar a presidente, a isso, aquilo. Ela é o que é. Se tiver que ajudar alguém, ela não mede esforços. Vocês estão entendendo o que está falando? Cabe a vocês entenderem o que é Deus. É diferente. Não que ele não olhe por vocês. É você que vira as costas para ele e não entende. Ele se autorrealiza. Olha o que está dizendo. Você vê o ser que está fazendo aqui, você sente até Deus na pessoa. Parece como consegue falar tão fluente, tão Deus. Aquilo ali é orixá. Todos os outros podem não ser, mas isso é orixá. Ele se autorrealiza fazendo o que ele faz. Se um ser humano chegar a esse nível, o que ele faz é o que ele faz. Ele é a própria ideia que se fez presente. Então, entendeu? Porque hoje em dia não nasce, não faz mais santos, não existe mais. Tem que voltar. O orixá é em si o meio, ele é em si, um meio, o caminho de evolução, de sustentação e de amparo de tudo e todos que existem. Vocês estão começando a entender o que eu estou dizendo? Você sendo de uma igreja falando tal coisa, ele está lá sustentando. Se é uma igreja que não sabe que é ele, também está lá sustentando. Aquela que sabe também está lá sustentando. Tudo e todos. O orixá, ele é o poder de Deus em si. E por ser o poder de Deus, ele pode sustentar a pessoa mais chula e materialista até a mais sublime e espiritualizadora. Estão entendendo o que eu estou dizendo? É uma escada onde ele está em tudo. Ele só vai se fatorando para as pessoas melhor compreensão. E quando você vai se acendendo, você vai entendendo que são coisas simples que está Deus. Vamos explorar um pouco mais isso. Primeiro, o Criador, quando manifestou os orixás, externou o orixá do seu interior, do coração dele, e tendo a genética dele, a função dele, filho pródigos dele, tem vários nomes, então se chama de Deus. Então, Zico, o que acontece, Zico? É igual agora, eu sou entidade. Entidade tem que estar preocupada
parte com a lei. Não é impossível não sustentar. Pode ser que ele ligando o ventilador, ele deixe de ter o Criador. Mas eu não posso deixar de sustentar a vontade e vitalidade dele no momento. Porque isso vai dar experiência de vida para amanhã. Vocês estão entendendo o que é orixá? Ele ajuda tudo e todos, o tempo todo. Se o Ivan achou que melhor que agora tinha que raspar a cadeira, eu tinha que entender por que ele está achando a cadeira. Eu não posso não sustentá-lo. Se ele acha que um movimento pode machucar ou prejudicar, eu tenho que deixar ele prejudicar para poder ter ação da retorno. Ninguém culpa igual o senhor hoje tem prevenção, por exemplo. É impossível você prender alguém pelo que ele não fez. Ele ia fazer, você tem que prender pelo depois do feito. Como se julga o que ainda não fez? É impossível, Zico. Vamos abrir um pouco mais desse conhecimento. Olha que bonito que é o orixá. Vocês estão abandonando há muitos milhões, já estão fazendo o quê? 2000 anos e nós estamos perdidos, não entendendo mais o que é orixá. Devorando todas as pessoas que têm fé em uma planta, fé num vaso, fé no ar. Isso não é ruim, isso é Deus se fazendo presentes em pouco. Vamos ir lá. Olorum, o Pai Supremo Criador. Vocês estão vendo na sua ciência que cada dia que passa estão se abrindo mais constelações. Mais são feitas e são novas. E muitas já são mais antigas que vocês. O seu sistema solar já não é um sistema solar muito novo. Vamos cá para nós, não é muito novo. Está em torno de 4 bilhões de anos. Quase 5, mas a ciência fala 4 e 3, mais ou menos. Mas já tem 5 bilhões de anos que esse planeta aqui seu está fazendo presente. O que acontece? Como os sabe isso? Se fosse cientista, medindo pela quantidade de sal que tem dentro do mar, você saberia quanto que correu desde o mais alto lugar, que correu pelos mares, os seus urinas, as coisas sólidas até o mar, por isso que o mar é salgado, você saberia pelo tamanho e a quantia do tempo que demoraria, você saberia quantos anos tem a Terra. Então, se começando a entender. Tá, vamos ir lá. A partir desses encontros, Olorum, quando ele cria essa constelação, estão vendo que ele vai crescendo sem ao menos atingir aquela constelação que está já feita. Isso parece que é uma coisa muito bem programada e muito bem ordenada. Outra coisa para vocês abrirem um pouco mais ainda o seu consciencial. Já parou para pensar como que pode estrelas ao redor de todos vocês e rodando perfeitamente em movimento sem parar e numa não chocar com a outra? Mas vocês já pararam para pensar agora no micro? Eu falei do macro, vamos falar um pouco do micro. As células que existem nos seus corpos e não dá reação, dizendo que tem várias células diferentes dentro do corpo, vivendo harmoniosamente. Para se chegar nisso, teve que entender qual é o sustento de uma e de outra. A célula que estiver no lugar certo, ela não tem problema. Mas se eu usar um sangue incompatível, vai dar problema. Cada um tem a perfeição do Pai em si. O pingo de mostarda. Só que agora, eu vou remeter isso aonde eu quero os enxergar com tudo isso. Se tudo é tão perfeitinho, e foi se encaixando de acordo com a necessidade do ao redor, é isso, Tiago, que está errado. Você não pode dar o parecer do que você acha. Você tem que se encaixar onde você deve. Com dor ou com amor. Porque de qualquer um vai ser amor de Deus. Se ele está precisando de um abraço, dê o abraço. Se ele está precisando de umas palmadas, dê a palmada. Não existe o certo e errado. Existe você educar, formalizar e elucidar. Isso é luz. Se você tem que ficar parado e deixar com que o outro faça tudo, deixe fazer. Não use como a Juliana está fazendo. Acabou de dar risada com o Carlos e com a Juliana, brincando. E o Carlos, quando vai falar, ele torceu tudo como o Martins falou. Nós fomos e puxamos ele. Você vai cair, Martins. Sustentar o orixá é a mesma alegria que quando eu estava profanando contra ele. Quando ela ia nos bailes, ela não ria. Agora que sabe a verdade, fica triste?
os mosteiros dessas igrejas loucas. Tem que ter alegria. Você pode fazer aquilo, mas tem que ter alegria. Deus é vida. Ziolorum. Se ele fez tudo isso, ele é a favor da vida. Por isso que ele se fez presente. Tem muita gente que nem sabe que é Deus, hein, povo. Tem gente que acha que Deus está no Jesus de Nazaré. Não está, hein, povo. É uma parte manifestadora dele, mas não é ele por inteiro. Ninguém consegue absorver ele por inteiro, mas pode dar ele por inteiro aos outros. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque absorver parece que é controle, e o homem não pode controlar Deus. Tem que fazer um com ele. Se eu estou lhe falando, e nego velho está assim aqui no treme de perna, e o assistente está olhando, e esse treme de perna dá mais resistência à vida na gira, continue tremendo cada vez mais. Se percebeu que tem pessoas que já conhecem e agora não prestam mais atenção, não precisa mais tanto. Estão entendendo o que é orixá? Ele é o que você necessita no momento, esperando a sua pergunta, para que ele possa educar você. Aí você para para pensar por que você está mancando, por que você está com dor. Tudo tem uma causa, todos são perfeitos em pouco. Todos são. Acertou o ponto da causa, matou efeitos em pouco. Hoje os médicos mexem com o efeito e não a causa. Isso volta depois de ano de novo. Outra coisa, se você externa aqui perto das pessoas que estão com você agregando algumas coisas, sem educar, você amanhã é descredibilizado, todo mundo acha que você está falseando. Você tem que fazer e ponto, acabou. Não precisa de medalha, não precisa de honra. A honra é o Pai Nosso, povo. Toda vez que eu entro aqui, você vê a maldade da Elisete dentro do terreiro, é fora do comum, povo. Não quer sustentar, mas ensinou, ela ensinou, nós também ensinamos ela. Hoje é praticamente insustentável. Olha o ponto que está se chegando no mundo do orixá. Sabe? Só fala de coisa que não tem nada a ver com orixá, não sustenta nem um pouco. Se não for eu fazendo, ninguém pode, ou se pode, isso e aquilo. Estou dando um exemplo aqui também. Mas depende de como a gente está, a gente não encara isso como exemplo. Porque vai doer nela. Quem é ela? Se está doendo no pai. E finalizando para tu fazer as suas perguntas sábias, porque só faz me dar a oportunidade de eu explicar e crescer cada vez mais dentro do meu Pai, que vai se tornar o nosso assim que você me ouve, não dando direção à minha fala e só estudando o que eu falei. Não me dá direção, só estudo o que eu falei. Não dá direção, pois vocês na cópia mental de sua vida não absorveram Deus por inteiro. Mas através da minha fala, sem mais e sem menos, vocês podem chegar. Pois ali é o inteiro se fazendo presente. E a palavra da salvação. É isso que era a verdade. Agora estão fazendo o evangelho tudo errado. Não fazem mais isso. Eu não sei se dizem, eu tenho os em casa, em Capela Benedito. Eles vão lá e pedem coisas em pouco. Você vê que não tem Deus nenhum, não dá para nem discutir. Você tem noção de ficar o dia inteiro num lugar de pôr de força. Eu tenho dó de que eu deixo como ordenaduras minhas e eles não conseguem ouvir o ser humano. O ser humano pede coisas em povo que não dá nem para você ouvir. Ele não fala nem um pouco em ajudar o próximo. Ele não pede por nenhuma família. Faz muitos anos que ninguém bate lá no cemitério e fala: eu queria ajuda da minha família. Só chora quando morre. Mas não estava lá porque chorou. E tem jeito, ele que vai abraçar, ainda vai fazer casinhos e pouco. Isso não existe. Por que não fica
ficou lá então e deu vida à pessoa? Mas pelo menos você sabe que partiu-se a carne. Mas tudo que deu de estrutura na pessoa, a pessoa se tornou grande na ideia. Pessoas morrem, mas ideias ficam. Para outros concluírem melhor do que você fez. Vocês estão sabendo o que é Deus? Vocês não estão entendendo. Está tudo errado, Zimbô. Nego velho queria que que parasse de ficar aqui dentro, levasse eu nas igrejas. Eu sim vou falar, a Bíblia dele tem que ouvir também. Vou mostrar partes que ele não sabe e nem se deu conta porque viu que a outra pode manipular melhor. Quando vocês vão parar de cair nessas coisas, povo? Deus é vida. Quando ele fez isso, ele ordenou tudo certinho, a cadeia alimentar, tudo certinho. E você tem que também fazer parte dessa cadeia. Uns são representação do sistema solar novo que está abrindo. Outro sistema é Marte. O outro tem uma planta em si. O outro tem uma flor em si. O outro tem um animal em si. O outro, tudo que for feito pelo Criador como sustento, tem que ter uma hierarquia a sustentar aquilo. É como se fosse uma genética espiritual, como vocês, quando fazem aqueles. É uma genética positiva e negativa que se interlaçam. Todas aquelas bolinhas que são os átomos daquela genética são uma entidade sustentadora daquilo que existe. Na onde ela pode sustentar. Um anjo hierárquico e depois todos os outros sequenciados. E cada vez que eu vou entendendo melhor, eu vou entrando na outra de cima. E outro vem no meu. E assim por diante. Infinito, contínuo, interminável. Segmento de ponto, Deus é reta. Todo ponto, vários pontos não fazem uma reta? E uma reta tem fim? Não tem, vocês não aprenderam isso? Como fazem as coisas e não entendem o Criador? Se graças a Ele vocês podem descobrir o que Ele já criou. Um ser que é orixá, ele é o que é. Cada dia que passa, para de vir com o assunto que não é o que ele é. Não se entra, a sua liberdade vai até onde começa? Eu não vou entrar na conduta de outro, pois essa eu sou um em si com o Criador. E lá ele é um em si com o Criador. Estamos começando a entender? Não tem como você tem que indagar para compreender, para melhor curvar. Depois que eu contei isso para vocês, como vocês acham que devem cantar aqui dentro? Como vocês acham que devem louvar o Pai? Olha a cadeia que eu falei para todos. Só pensa nisso, para a mente. Agora imagina a perfeitura dele. Olha o que ele vai fazendo. Certinho, desde o micro, e o micro tem inteiro, como o macro tem o inteiro, e tem o micro dentro, mas o micro pega o macro por dentro dele. Tudo interligado. Olha o tamanho da Umbanda que está entrando. A questão é, vocês, como vão representar essa Umbanda? Como? A Umbanda tem que representar dessa forma, Zimbô. Vocês estão representando a Umbanda errado. Como você pode sair de... Vocês estão entendendo o que nós queremos? Nós queremos que todos os entrar para a gira. Eu posso apresentar você ao Criador, você vai fazer parte de tudo isso. Você vai ficar num lugar onde vai ser uma força de Deus. Quando alguém entrar naquela força de Deus, só você vai poder dizer sim ou não, porque você compreende aquilo como ninguém. E se você estiver além da sua compreensão, automaticamente vai aparecer alguém maior. E você automaticamente vai ajoelhar, reverenciar, pois é algo maior que você se faz no presente e no que você achava que era tudo em si mesmo. Ricardo, desse jeito que eu estou te dizendo, como se age com alguém que está se tornando bichar na carne? Ele se faz presentes em povo. E esses que fazem presente, ele é a própria função. Aquilo que ele faz, ele é a propriedade daquilo. Sem aquilo, nada que fazem profanando ou não existe. É de uma hierarquia. Você está entendendo? Que se bonito que é? Estão se entendendo? Por que a nossa religião tem que ser... Todos têm que cada vez mais amar, entender e compreender. Vocês vão viver uma vida trabalhando e vai morrer sem saber? Vocês não querem aprimorar os seus conhecimentos? Quando o conhecimento é demais?
Então como vocês estão sendo uma entidade espiritual vindo mostrando para todos que eu já morri e vi do outro lado? E sei o que é essa grandeza do Pai? E você quer falar o quê? Se mostra para nego velho. Já sabe, isso aqui é um arquetipo. A Umbanda é feita de arquetipos, pô. Ela pegou o Pai, o Filho Divino, mesclou no quê? O Irê, o Pai, o Caboclo e o Filho Preto Velho. Por que fizemos essa troca? Porque a terra Brasil é dos caboclos. Então ele é o Pai para nós. Eu sou o filho, porque quando Noé foi e saiu e se foi para a África, eu sou o filho. E os irês grudaram. Essa é a força de Umbanda, que é igual a grande, mas se tornou pequena naquele ponto que vocês estão usando, mas a grande também por dentro. Você tem que ter a seriedade do caboclo, a paciência do preto velho, mas também ser alegre como o Rosa. Tem que dar risada dos machucados, tem que se saber brincar. Tem que saber viver a vida como só uma vida, esse povo. E alguém quer se perguntar assim, povo? Deu para entender um pouco o que está assim errado? Se não adianta você seguir a hierarquia, você pensa com eu vejo tu alegres lá na rua. Aí a gente chama tu pro ritual da Umbanda. Se tu tá vendo que o nego vai estar falando rir, não percebe? Eu não estou sustentando caras tão fechados porque estão aprendendo. Estou com medo da verdade de Deus. Mas se eu já estou mostrando que só tem alegria, o que você tem que ter medo? Mais nada. Se lá eu estou. Se tu acredita na onde vem o que vem. Esqueça essas papagaiadas de Umbanda por aí que tá, tem que ir quebrar tudo. Porque tem que fazer o que é. Umbanda é ciência. Minha execução. Assim todos nós pegamos tanto Jesus Nazaré, Buda, Krishna, Aristóteles e assim por diante, tantos grandes seres que passaram, que também são orixá, que se fazem presente, manifestadores de uma parcialidade do todo, mas são todo em si mesmo. Quando Moisés conseguiu fazer sair a água ali, quando eles estavam estudando, não foi Deus que deu água, foi ele mesmo, porque ele é Deus em si. Só que a água, ela é pútrida ou a água é salutar? Por isso que ele perdeu o mistério ali. Está entendendo? Um criador em si mesmo, se ele quisesse, quando está caindo, não deixar machucar, poderia. Mas não pode. Você tem que deixar acontecer porque você procurou. Outra coisa importante. Nessa linha que eu contei para vocês, dessas hierarquias, imagina você sustentando igual eu sustento o cemitério e eu sou um dos curadores de lá. Só que hoje eu sou um mentor esclarecedor das pessoas que ali se encontram. Passei muito ali dentro, hoje não. Hoje eu tive que aprender línguas, aprender muitas situações. Acordei meu todo energético mental, porque de todas as encarnações hoje se faz presente só uma, desde a minha última como desenforço de Ramatiz, grudando todas as religiões até todas as outras. Mas isso aqui não pode ser dito porque a Umbanda é arquetipo. Quando eu fiz isso, lógico que eu vou apanhar. Por quê? Eu quebrei o arquetipo por amor a vocês. Porque se o filho faz, o pai que ensinou também tem que fazer. Senão não alivia a dor. Não precisamos entender. E tu tem que entender a verdade de Deus. Para de dogma. Mas ao mesmo tempo, fortaleça os dogmas que você vê que aquela pessoa depende daquilo para poder continuar tendo fé. Não quebra o dogma da pessoa e deixa a pessoa sem fé. Antes a pessoa dogmata com fé, do que ela, você tira para ela, a pessoa não existe. E depois a pessoa perdeu o único elo que ela criou de Deus. Vamos imaginar vocês aí.
Esse terreiro não é muito apegado à imagem, dá para perceber, certo? E nós nos temos isso como adoração. Nós temos adoração às coisas da natureza. Vamos ir lá. Fitolatria, né? Hidrolatria, e assim vai. Quando você está olhando aqui um cachimbo e acredita nele, a fé que está indo ter em você aí, o outro ali está tendo fé na estátua ali no Jesus, que não é o Jesus, que eu não sei o que é. O que acontece? Porque não é nem dessa forma. Você vai olhar, vai ter a fé. Você vai olhar assim, o chão e ter fé no chão. Qual a diferença do que vai sentir você do outros que estão ao seu redor? Nenhuma, Zico. Deus não está em tudo? Sim. Se ele acreditar nas bolinhas feitas lá no mar, ou mesmo o terço que foi copiado das bolinhas, qual a diferença? Nenhuma, Zico. O que vai mover a pessoa não é a fé? Agora, se ela acreditar na bolinha, para pegar essa bolinha e jogar na cara do outro, ou pegar o terço e jogar na cara do outro, isso qualquer uma das duas canônicas vão aceitar? Não. Mas também poderá aceitar, se a partir do momento do jogar, a pessoa mude. Para isso você tem que conhecer a pessoa por inteiro. Quando você dá um tapa no seu filho e ele vai para a escola e volta muito melhor que ontem, não foi um ato aparentemente aos olhos dos outros ruim, que hoje não tem, esse povo até sendo preso porque a mãe está corrigindo, que ridículo. Eu pergunto, foi bom ou foi ruim? Foi bom. Os fins sempre justificam os. Se o fim for Deus, o que vale? Hoje a mãe briga para o filho para a escola, mas não briga para a mãe e para a religião. O filho para a religião, vocês estão vendo que mudou? Na religião, o filho vai ter um padrão até onde ele pode ir. Na rua, o que ele vai ter de padrão até onde ele pode ir? Nenhum. Depois que ele crescer muito na religião dele, já chegar um patamar que ele mesmo vai quebrar o dogma. Essa pé já vai estar velho, não vai poder fazer muita coisa, vai ter que fazer o que tem que ser feito. Deus por quê, Zico? Deus de canto uma, vocês perguntam, aí se vamos dar paz, vai na fé. És velho, muito velho.
Eu posso suportar e ele não. Dê uma oportunidade para ele. Pois eu posso carregar. Nós viemos do cemitério com as dores das almas. Não se tinha outro arquetipo. Se quiser ficar de pé todos aqui, pode ficar. Vai falar, doutor, não sei o que, não somos preto velho. Mas é o arquetipo da Umbanda. Todos têm que seguir o que foi determinado na origem dela, para que a energia dela possa me sustentar. Se eu levantar e começar a falar com vocês, é mais fácil chamar o Exu do que eu fazer isso. Por quê? Porque se eu fizer isso, eu não sou mais sustentado pela Umbanda. O acordo foi, seja o que eu pedi e terás tudo que eu sou. Estão se entendendo? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E por isso vocês têm que prestar atenção como vocês passam a religião sua para os outros. Senão as pessoas começam a achar um monte de coisa que não é. Para você continuar protegido pela Umbanda. E lembre-se, a Umbanda protege vocês desde o cara mais baixo, a moça mais baixa, até o mais sublime. A Umbanda pode proteger sempre. Mas desde o nível, do jeito, do nível do que dá a pessoa, não do nível seu. Ah, você está fazendo isso porque a pessoa é protegida. No nível da pessoa, aquilo é proteção. Tem que ter sabedoria. Para passar por outro. Isso que o nego velho pede para vocês. Dentro da casa está alguém machucado. Se alguém vê todo mundo machucado, não vai ficar com medo? Então tem que ser oculto. Então entra dentro, por isso chama Baluaê, São Lázaro. E assim se vai. São Bartolomeu, e assim se vai. Muitos que trabalham nessa linha. Então, aí você fala, tem sangue. É o quê? Tem a magia, tem o vento, nós temos a cura, nós temos uma situação para melhorar. Ou se os preferirem, a gente pode mudar um pouco para o sincretismo. Bateu na porta do céu. Olha o trabalho que é feito por jovens, filho.
Não é bonito quando Ituzi olhou, o seu retrato do olho teve Deus. Você não olhou e viu todo jovem cantando, o que tu viu? Eu sou sem elementos, minha filha, eu sou o espírito. Ah, mas você não pode elemento, pô, não pode elemento porque quando se pensa na ilusão, se cria a coisa. Mas na verdade todos somos um. Quando você olhou com aquele olhar e deu aquele sorriso gostoso, brilhou, o Criador se fez presente por quê? Se é isso que tu estava na mente, estava cantando todo mundo, e você vê que está alegre. Que lugar é esse? Que eu disse, é bonito. E aí, Ituzi, o que merece um lugar assim de crescer? O que merece? Aí o governo vem e quer fechar. Ou não sei quem quer brigar. Olha as palavras, a gente para um pouco, começa de novo. Vocês acham que um lugar assim vai fazer tantos embarulhos assim? É camão. E todos os lugares que eles falam agora que tem os bichos, né, que toca, que briga no bicho. E fala. E põe para o que abre, põe na rua, né? Na calçada, no bicho que toca, som, né? O homem parou de agora louvar pela garganta. E agora ele fala assim, eu não louvei. Ligou, eu ouvi, louvei. Assim, pouco, para com isso. Vai ser preguiçoso. Se ouça para cantar, não só ouça. Se coisa feia. O cara que são ouvidos devia cobrar mais dinheiro para não ficar cobrando ele. Mas ele conversa e fala, às vezes fica assim também, assim, velho, assim, né? Agora eu vou dizer cantar em África, depois ele pode se chamar. Assim pode fazer pergunta. Se tu é rápido, né? Se tu tivesse uma arma, tu Benedito duas vezes. Não se acredita nisso, você filho, porque a arma pode brilhar contra tu, nego, velho. Você pergunta, gente? Benedito, estava reparando no seu ponto. Por que a vela branca consumiu mais rápido que a azul? Depois de falar em algo com a turma, primeiro assim, essa vela branca, ela só foi para sustento do meu charuto, do meu cachimbo. Ela não tem valor nenhum aqui dentro. Ela está representando, as outras estão sustentando alguma coisa. O ponto de 5 pontas, a esteira de 5 pontas, ela é aquática. Então ela vem na parte de cima para dar paz. A de baixo é de 6 pontas, ligada ao tridente de Exu. Está potencializado na força. Quem aqui o que ouve for pôr em brincadeira, o que eu fiz? O Paulo vai comer. Chama transformação do espírito. Esse aqui faz por amor tudo. Esse aqui faz porque tem que ser feito. Pelo dever. Esse está absorvido Deus por inteiro. Aquele ali de paz está absorvido no que ele pode suportar. Tem muita gente que não entende, às vezes tem muitas partes escuras que são mais claras que o próprio escuro, a própria clareza das coisas. O branco não quer dizer muita coisa. E o ponto dá uma rejeição. É como se fosse algo colocado na pele que a pele não aceita. Como eu estou fazendo o cachimbo? Lá é água, aqui é fogo. Eu estou usando só, tem uso em fogo, mas estou usando mais o ar com ele. O ar vai querer fortalecer o fogo e o outro. Então eu não consagrei a vela branca. Eu só consagrei as outras duas. Essa não tem valor nenhum. Só matéria jogada fora. E por isso que ela não vai queimar por inteiro. Ela vai ficar borrada e vai ficar parte aqui dela. Fez mais alguma pergunta? Senhor Benedito, Pergunta, gente. o senhor explicou que o Vocês estão vendo que eu não coloquei o boldo aqui dentro? O boldo é o xalá. Mas num momento de guerra, não se pede a ele que surgiu roupa branca. Quem ama, faz por ele as coisas que tem que ser feitas, para que a humanidade cada vez cresça mais. Nunca se banhe uma